Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar o like, vai deixar o hype, vai compartilhar o vídeo com os amigos e também deixar o seu feedback nos comentários. Penúltimo jogo da seleção brasileira no ano, primeiro nessa data FIFA de novembro, e ficamos no empate contra a Venezuela fora de casa. Jogo que já esperávamos um equilíbrio, uma pedra no sapato. Venezuela cresceu muito nos últimos anos. Brasil, apesar do favoritismo, não está no seu melhor momento. Jogando fora de casa, esperávamos um jogo realmente difícil de vencer e, de fato, não vencemos. Pelo menos não perdemos também. E nem tudo foi tão ruim quanto parece ser, apesar de estar longe de ter sido bom também, beleza? Como eu já esperava, a escalação da última partida teve a sua base mantida, só uma alteração que foi forçada, né? Saiu o Rodrigo, que foi cortado por lesão, entrou o Vini, que voltou a estar disponível depois de ficar fora da última data FIFA também por estar machucado. Havia algumas dúvidas por conta de ausências no último jogo, como o Arana, que também havia sido cortado, mas o Abner foi mantido. O Militão, que teve nova lesão grave de LCA, né? Também era cotado para começar jogando, mas precisou ser cortado mais uma vez, assim como o Rodrigo. Os novos convocados foram o Léo Ortiz, do Flamengo, e o Martinelli, do Arsenal. E o Paquetá finalmente foi para o banco. Ele que estava suspenso contra o Peru, mas o Dorival, que tinha optado por trocar os dois volantes que iniciaram contra o Chile, ou seja, o André e o Paquetá, pelo Bruno e pelo Gerson, resolveu dar sequência para essa segunda dupla, assim como para o Wanderson, que ganhou a posição do Danilo. O time foi a campo com Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson, Savinho, Rafinha, Vini Júnior e Igor Jesus na frente. O jogo começou interessante, né? Duas equipes interessadas em jogar, sem aquela postura de se fechar e contra-atacar, nem da parte da Venezuela, que jogava em casa, muito menos do Brasil, que é o Brasil, e tem que tomar as rédeas da partida sempre. O Brasil atacava com um dos laterais de cada vez, tanto o Wanderson quanto o Abner tinham liberdade para subir, mas não faziam isso ao mesmo tempo. O Gerson encostava mais no ataque, mas também ajudava o Bruno Guimarães na saída de bola, que poderia ser de 3 mais 1, né, os dois zagueiros e um lateral, quase sempre o Wanderson, mais o Bruno, ou 3 mais 2, com o Bruno ganhando a companhia do Gerson na frente, beleza? O ponta do lado do lateral que atacava se juntava ao Igor na área, quase sempre pela esquerda o Vini, deixando o Abner no corredor, o Gerson e o Rafinha no corredor central e o Savinho aberto pela direita. Apesar de ter liberdade para subir, o Wanderson na maioria das jogadas ficava realmente como um terceiro zagueiro, assim como o Danilo fazia. Mas a diferença para o Danilo é que ele também aparecia no ataque quando era solicitado. Sempre que havia ali uma incursão do Savinho por dentro, ele que é um ponta canhoto jogando pela direita, por mais que tenha ali a responsabilidade de ser o homem da amplitude por aquele lado, ele vinha fazer aqui algumas jogadas pela direita, e aí tem a ultrapassagem do lateral, coisa que com o Danilo não tinha. O Brasil atacava nesse 3-1-4-2, mas podendo variar para um 3-4-1-2, dependendo da altura do campo em que se posicionava o Gerson, se ao lado do Bruno ou ao lado do Rafinha mais à frente. Essa segunda opção, digamos assim, foi mais frequentemente vista, beleza? Eu anotei aqui alguns dos lances capitais do primeiro tempo. Aos 9 minutos, primeira grande chance do Brasil, o Vini Júnior foi lançado em profundidade, contou com a falha do domínio do zagueiro, a bola sobrou para ele, que driblou o goleiro, ele perdeu o ângulo, tocou para o Rafinha bater de primeira por cima do gol. Aos 13 minutos, a Venezuela perdeu o Herrera machucado e quem entrou no time foi o Christian Cáceres. Aos 21, duas boas chances do Brasil no mesmo lance. Um numa jogada coletiva que terminou com a assistência do Savinho para o Vini, ele acabou batendo desequilibrado e acertando a trave, e o outro com o Gerson arriscando de fora da área e exigindo boa defesa do goleiro. Antes disso, ele já tinha arriscado um outro bom chute, mas sem direção, apesar de ter pego bem na bola. A partir dos 25 minutos do primeiro tempo, a Venezuela mudou a estratégia. Passou a parar de tentar trocar com o Brasil, seja por ter sido empurrada para trás ou por opção, mas o time acabou baixando as linhas. E a melhor chance da Venezuela veio numa saída de bola errada do Ederson, que termina no pé dos atacantes, né, venezuelanos. E aí na primeira tentativa, o próprio goleiro saiu da meta e defendeu. Na segunda, a bola acabou explodindo na defesa, num cruzamento ali do Savarino. Aos 32, o Igor perdeu a bola na frente, gerou um contra-ataque para a Venezuela, a defesa estava desarrumada, um passe na linha de fundo
encontrou o Savarino na entrada da área, o camisa 7 acabou isolando. Aos 35, o Wanderson fez uma falta grave para evitar um contra-ataque na esquerda da defesa do Brasil, ou seja, ele saiu da direita e foi fazer essa falta lá do outro lado. O árbitro marcou, aplicou o amarelo, o jogador estava pendurado, está suspenso para o próximo jogo. E aí poderia ser até pior, porque pela intensidade da falta, a revisão poderia recomendar a expulsão do jogador. Felizmente para a seleção brasileira isso não aconteceu. E aos 42 minutos saiu o gol do Brasil, numa ótima cobrança de falta do Rafinha. Ele bateu colocado, não tão alto, a bola bate na trave e morre no outro canto do goleiro. Gol para dar mais tranquilidade para o Brasil no jogo. Aos 46 minutos, a Venezuela tentou uma resposta com o Rondon, mas a bola foi em cima do goleiro Ederson. Como eu disse, o jogo começou mais equilibrado do que terminou, né, ali naquela primeira etapa, mas ainda assim, se olharmos os números da etapa inicial, vamos ver um grande equilíbrio das ações. 8-7 em finalizações para o Brasil, 2 no alvo para cada lado, 1-0 no placar num gol de bola parada, 69% de posse de bola para a seleção brasileira. Especialmente dos 25 minutos para frente, quando os donos da casa resolveram abrir mão, né, de tentar trocar, já que estavam sofrendo nas transições rápidas, né, com poucos toques o Brasil conseguia colocar Vini, Savinho, Rafinha, até o Gerson, né, na cara do gol, e sobretudo esses 4 fizeram um grande primeiro tempo. A Venezuela voltou no intervalo com uma alteração. Entrou o Segovia e saiu o Murillo, que já tinha amarelo no jogo. E na primeira jogada de ataque da Venezuela no segundo tempo, eles conseguiram o empate, justamente com o Segovia. Jogada pelo lado esquerdo do ataque, o Belo de cabeça acionou o Navarro, que achou o Savarino, dentro da área de costas, ele estava sozinho, ele rolou para trás para o Segovia, também sozinho, chutar de primeira, sem chances de defesa para o Ederson. E aí já dava para ver que a postura da Venezuela mudou na volta do intervalo, tentando marcar mais em cima, forçar erros de saída de bola. Numa dessas o Ederson já ia entregando o ouro de novo, né? Ele estava parecendo desligado ali naquele momento do jogo, acabou tocando a bola no pé do adversário, quando ele recebeu ali o recuo. Sorte dele que no susto o atacante não dominou, e aí deu tempo dele consertar e afastar a bola como deveria. O Brasil conseguiu uma boa jogada com o Vini Júnior na área, chamando na individualidade. A bola quase sobrou para o Igor finalizar marcado, mas a bola saiu prensada e sem dificuldades para o goleiro Romo. E o Brasil também parecia descompactado e com o meio-campo espaçado, tendo dificuldades de conduzir ou achar passes que fizessem o jogo progredir para além da linha de meio de campo. Rapidamente a Venezuela conseguia recuperar a bola e construir outra jogada. O jeito era tentar conectar os atacantes com lançamentos longos. E numa dessas, aos 15, o Vini foi encontrado sozinho e cara a cara com o goleiro Romo, que teve que sair do gol. Ele sai da meta, faz a falta. O juiz, num primeiro momento, acha que a falta foi cometida fora da área, mas o VAR corrige e assinala a pênalti. O próprio Vini Júnior bate e perde. O Romo defende e no rebote o mesmo Vini de primeira chuta para fora. Surgiu questionamento em uma das transmissões, né, a transmissão que eu acompanhei, por exemplo, foi a do Sport TV, de por que o Rafinha não foi bater o pênalti, né, já que ele cobrou 2 e converteu os 2 contra o Peru no último jogo, mas tá claro que o grupo quis dar moral pro Vini, que precisa de grandes atuações na seleção brasileira, precisa melhorar seus números com a camisa da seleção, e que estava fazendo um bom jogo até então. Eu então não vou fazer muito drama quanto a se ele deveria ter batido o pênalti ou não, até porque, como bem sabemos, o Vini não estava naquele jogo, né, diante do Peru, lá ele. E se estivesse, fatalmente bateria pelo menos um daqueles 2 pênaltis que foram convertidos pelo Rafinha naquela partida. Mais uma boa jogada da Venezuela saiu aos 20 minutos pela esquerda do ataque, mais uma vez nas costas do Wanderson. Uma triangulação entre o Rondon, o Savarino e o Belo. O Belo saiu na cara do Ederson. O Ederson sai e faz a defesa. A jogada progride, o Savarino cruza e o Ederson, mais uma vez, sai para agasalhar a bola. E aí o Dorival faz as suas primeiras 2 alterações. O Luiz Henrique no lugar do Savinho e o Paquetá no do Igor Jesus. Uma troca simples ali na ponta direita, sai um, entra outro. E um reposicionamento ali nas outras peças do ataque. O Rafinha sai do meio e vai para a esquerda. O Vini sai da esquerda e vai para o comando do ataque. O Paquetá entra como um segundo 8 ao lado do Gerson. E ambos na frente do Bruno. Era a tentativa de fechar aquele buraco ali no meio, que ainda tinha a aproximação do Rafinha por dentro, para abrir o corredor para as subidas do Abner. O desenho ficava mais semelhante a um 3-2-5 com bola. O Gerson
ainda como um segundo volante, com mais aproximação ali junto ao Paquetá, numa espécie de 4-3-3 base, mas que ainda voltava para o lado do Bruno, nessa variação para o 3-2-5 com bola. Aí o Paquetá e o Rafinha ficavam ali como esses dois homens de mais armação, beleza? A Venezuela também mexeu, saiu o José Martínez, lesionado, e entrou o Tomás Rincón. Saiu o volante do Corinthians, entrou o do Santos. Na primeira jogada do Luiz Henrique no jogo, ele encontrou um passe em profundidade para o Vini, que tentou achar o Rafinha em passe cruzado para a área, mas a bola acabou saindo forte demais e no tempo errado. Aí passou por todo mundo, ninguém conseguiu aproveitar a jogada. Só que mais uma boa jogada acabou nascendo na esquerda. O Vini Júnior, numa trivela, achou o Paquetá ali na entrada da área, ele rolou para o Luiz Henrique na direita, que chutou em cima da marcação. A Venezuela respondeu o crescimento do Brasil no jogo com as saídas do Rondon e do Belo e as entradas do Cádiz e do Gonzalez, reoxigenando o ataque a fim de voltar a ter velocidade nas transições. Com isso, o Dorival abriu mão do Bruno Guimarães e colocou Martinelli no jogo. Com isso, o Gerson e o Paquetá trabalham como volantes, o Rafinha voltou a ser meia, porém com o Martinelli tendo que fazer aquela flutuação por dentro, sem poder ficar espetado o tempo todo. Eu confesso que não gostei dessa alteração, até porque nessa hora faz falta, né, não ter um centroavante no banco, porque precisou mexer no Vinícius, que estava fazendo ali a diferença, chamando o marcador no mano a mano, quando estava na esquerda, e aí quando ele saiu de lá ficou meio que sem função no jogo. Ele não estava jogando de costas, não estava sendo acionado em profundidade para jogar por dentro, então ficou meio que perdido no jogo. Fora que o Martinelli não faz bem essa função que o Rafinha fez, né, de jogar no meio espaço, com poucos meias no elenco também, um ponta precisou ser designado a fazer aquela função. Eu teria colocado talvez o Andreas no lugar do Bruno e não o Martinelli. Ou talvez até o Estevão. E aí colocar o Martinelli depois, né, para jogar aberto no lugar do Abner, como ele também tinha feito contra o Chile. Com isso, a Venezuela se fechou num 5-3-2 para tentar segurar o empate no fim do jogo. Aos 43, o Gonzalez foi expulso. Primeiro ele fez uma falta no Martinelli, ele ia tomar só o amarelo para essa falta, mas depois acaba dando uma mãozada ali na cara do Vini, quando ele chegou para tentar pedir a bola, cobrar rápido e tudo mais. E a última alteração, né, do Dorival com 4 minutos de jogo, 4 minutos para acabar o jogo, foi a entrada do Estevão no lugar do Abner. Talvez essa alteração tenha sido a que deveria ter acontecido antes, e aconteceu depois. E aí, para esfriar ainda mais, né, o jogo, né, magicamente, entre muitas aspas, os irrigadores do campo ligam, né, durante os acréscimos e, obviamente, mesmo com a compensação ali de 2, 3 minutos do árbitro, nada mais relevante aconteceu na partida. Empate em 1-1, eu diria que a expectativa era que seria um jogo difícil, e foi, de fato, um jogo difícil, e o resultado foi até justo. Eu acho que o Brasil foi melhor no primeiro tempo, sobretudo nos 20 minutos finais, e a Venezuela foi melhor nos primeiros 20 minutos da etapa final. Depois das primeiras alterações, o Brasil melhorou, mas a partir das segundas o jogo acabou ficando equilibrado de novo. Principalmente pela Venezuela ter aberto mão ali da posse de bola e ter perdido um jogador no final. Nota triste, a má partida do Wanderson, escapou de ser expulso no primeiro tempo, o gol sai no setor dele, marcou mal, ficou tímido no apoio, está suspenso para o jogo contra o Uruguai. Sabemos que o Dorival vai poder convocar outro jogador, mas muito dificilmente ele não vai usar o Danilo. E talvez até fosse usar mesmo, né, já que o Uruguai é, em tese, um adversário mais difícil que a Venezuela, embora o jogo seja em casa, mas eu já estava imaginando realmente que o Wanderson iria ganhar essa posição, que o Danilo foi convocado para ficar no banco, né, para a despedida da seleção não ser de capitão, titular, homem de confiança para fora da lista de uma hora para outra. Com essa iminente titularidade, nessa segunda data FIFA, né, por conta da suspensão do Wanderson, ele pode ganhar uma sobrevida aí na seleção. Como eu disse, né, durante a análise e as anotações aqui que eu fiz, eu não gostei da entrada do Martinelli, como eu ressaltei, principalmente porque depois ele tira o Abner e põe o Estevão, que poderia mais naturalmente fazer aquela função de cair para o meio, e ficou muito provável que sem um 9 reserva não dá para abrir mão do Igor Jesus nos jogos. Embora a bola tenha chegado pouco e ele ter feito uma má partida, não tem ali um outro jogador com as mesmas características que ele no elenco. E a saída dele implicou na mudança de posicionamento do Vini Júnior, que prejudicou muito a sequência de jogo do camisa 7 do Real Madrid. Números finais dessa partida contra a Venezuela: 13 finalizações do Brasil, só 3 no alvo.
Nem sei se nessas 3 no alvo está contando o pênalti defendido. Contra 12 da Venezuela, 5 no alvo. 67% a 33% de posse de bola a nosso favor. Um pênalti perdido para nós e um cartão vermelho para eles. Empate que deixou o Brasil em terceiro lugar ao apito final. Poderíamos ter terminado a rodada na segunda posição, mas isso é o que menos importa, né? Sabemos que o Brasil vai acabar se classificando, mas como eu disse, temos que cobrar bom desempenho a partir do momento que os resultados na última data FIFA vieram e que o Dorival teria mais paz para poder dar sequência ao time que ele encontrou naquela goleada do último jogo. Agora já vai ser um quebra-cabeça diferente para o jogo de terça, né? E com um problema que ele mesmo pôs no elenco, que é não ter uma opção diária no banco. Para a Venezuela, empate comemorado, segundo contra o Brasil nessas eliminatórias. Nas últimas 10 visitas do Brasil contra eles, 10 vitórias brasileiras. E não ter perdido dessa vez é simbólico para uma seleção que pode jogar a sua primeira Copa do Mundo na história. Por fim, não foi um grande jogo do Brasil, apesar de bons momentos nos finais dos 2 tempos, mas pouco repertório para incomodar de fato ali o goleiro. Existem resultados que mascaram o que foi o jogo, mas esse refletiu exatamente o que foi a partida. O Brasil foi melhor, mas não produziu para ganhar. A Venezuela não mereceu perder. O empate ficou justo para os dois lados. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!